Olá, tudo bem com vocês? E aí, estou de volta. Você pensava que eu tinha ido embora? Não, eu enganei vocês. Eu estava na outra sexta-feira, olha eu aqui outra vez. Aí, galera, uhul! Gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Muito bem. Fiquem bem tranquilos e eu vou dar umas dicas para vocês. Vou lhe dar um segundo para você pegar o seu caderninho aí para anotar algumas coisas interessantes, porque eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou fazer um testezinho. Eu vou ensinar alguma coisa e depois eu vou exercitar dentro da própria aula. Além dos exercícios que vão até você, para que você consolide o conhecimento, eu vou fazer com que você também raciocine. Então a sua sexta-feira será uma sexta-feira de prazer com o professor Sérgio Mala. Sou eu! Estarei aqui com vocês até quando Deus permitir a vacina chegar, a gente tomar a picadinha e sair correndo pelo meio da rua. Estou livre, voltamos, uhul! Se Deus quiser, gente, vamos ter fé, vamos perseverar. E a aula de hoje, matéria e energia, estudo do átomo, a sétima etapa. O objetivo dessa aprendizagem é contextualizar historicamente como a evolução dos modelos atômicos se sucederam desde Demócrito, dos antigos gregos, o início de todo o conhecimento, né? Sistematizado até os modelos mais clássicos. Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford Bohr. Rutherford Bohr. Modelos atômicos. E investigar a constituição atômica, elétrons, prótons e nêutrons e perceber sua organização coesa. Esse é o nosso desafio de hoje. Vocês topam? Topado? Vamos lá? Então, começando! O átomo dos gregos. Gente, os gregos, eles pensaram bastante o conhecimento. É daí onde vem a filosofia. O que é filo? Filo é amor, afinidade, não é? Parentesco, estar junto, certo? Então, quando eu digo filosofia, sofia é conhecimento, sofia é o extrato mais puro do entendimento. Então, eu tenho amor, eu tenho amizade pelo conhecimento. Eu sou amigo, eu sou companheiro. Então, quando eles pensaram isso, eles ficaram pensando, de que é que eu sou feito? Essa minha matéria. Aí observaram que se você pega a matéria e começa a seccionar essa matéria, ela vai diminuindo, até chegar numa parte onde eles pensavam não poder ser mais dividido. Eles deram o nome disso de átomo. Veja só, não, tomos, parte. O átomo é que não tem mais parte, eu não consigo mais partir, é indivisível. Essa era a ideia dos gregos, não é? A ideia inicial do que era o átomo surgiu a partir de afirmação feita por dois grandes filósofos gregos, um chamado de Leucipo e o outro chamado de Demócrito. Não é? Eles propuseram que a matéria chegaria a um estado mínimo onde não pudesse mais ser dividido. E aí criaram a proposta do atomismo, que diz, ideia filosófica usada para explicar o universo, onde uma pequena partícula era formadora de tudo. O átomo se une a outro átomo, forma moléculas, as moléculas se unem a outras moléculas, aí formam as outras estruturas da matéria. Pode ser uma célula, pode ser um organismo não vivo, formado a partir desse átomo. Então o átomo era o início de tudo. Ó. Era uma partícula indivisível, compacta e indestrutível. Era a ideia dos gregos. Bom, chega para nós ocidentais essa ideia. E aí nós começamos a tentar desvendar e aproveitar tudo isso. Veja só, galera. O histórico do átomo. A história dele, o relato da vida do átomo, é
essa aqui, ó. Modelo dos gregos, que era o atomismo. O modelo de 1808 de Dalton, que vocês vão ver. O modelo de 1898 de Thomson. O modelo de 1911 de Rutherford. O modelo de 1913 de Bohr. E depois vem o Chaudic trazendo a complementação para o modelo atual, o que nós temos na atualidade do átomo, não é? Então, a evolução dos modelos atômicos. Então a gente leva muito em consideração Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Esses são os modelos. Chaudic falou de cargas elétricas que depois a gente vai inserindo no nosso diálogo. Isso é um diálogo, não é monólogo. Eu estou aí, você pode dizer assim, mala, isso aí, pode vibrar. A aula tem que ser assistida com os olhos e sentida com o coração. É dos gregos isso, viu? Então, a ciência é mutável e constantemente os modelos são revistos e sofrem alterações. Isso não seria diferente com os modelos atômicos que passaram por diversas mudanças ao longo do tempo. O que é que o professor Sérgio Mala quer dizer com isso? Quer dizer, pessoal, que quando nós propomos alguma coisa, alguma teoria, vocês vão estar ligados no que eu estou dizendo. 18 de março, o Brasil decreta pandemia do SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o vírus. Covid-19 é a doença. Por isso que você não pode dizer o Covid, você tem que dizer a Covid, né? A doença. Co é de corona, vi é de vírus, D é de doença, Covid-19, porque foi do ano que ela surgiu, ok? Então, quando começou, disse, pega assim, se espirrar para cima, pega, se coçar o olho, pega também, se chutar uma lata, pega de novo. Olha, aí todo mundo naquela agonia, ai meu Deus, pega assim, pega assado. E a ciência foi vendo que algumas coisas eram reais, outras nem tanto. E aí houve a politização, aí houve a mediatização da pandemia. E aí a gente vem evoluindo. Imunidade de rebanho, é bom? Não, não presta. Vacina é bom? É. Aí, vacina de Oxford, vacina da Rússia, vacina da China, né? E aí a gente vai mudando. A ciência, pessoal, não é dogmática, a ciência muda. Mas, professor, eles erraram. Sim, sim. Mas a partir dos erros nós fomos aprendendo, concorda? Nós aprendemos com erros. Então a mesma coisa aqui, ó. Quando Dalton pensou no átomo, ele se ligou lá nos gregos, uma esfera indestrutível. Eu chamo isso aqui de bola de bilhar. Sinuca. Ele achava que o átomo era uma esfera maciça. Não falava de próton, não falava de elétron, falava uma história eletricamente carregada. Ele dizia isso. Aí vem o Thomson. Thomson dizia, com um modelo chamado de pudim de passas, ou pudim de Thomson, que o átomo ele era uma estrutura nuclear toda recheada de elétrons. Esse é o famoso pudim de Thomson ou pudim de passas. O terceiro modelo era a esfera de Rutherford. Rutherford fez um experimento interessante. Ele colocou uma placa de ouro e emitia muito fina, emitia raios e via que tinha raios que passavam e tinha raios que voltavam. E se voltavam é porque ele batia alguma coisa e refletia. E se passava é porque tinha um buraco. Caramba! Ele ficou louco da cabeça. Gente, o átomo deve ter um núcleo onde isso está batendo e está voltando, e deve ter essa carga elétrica que a gente consegue ver, cheio de espaço entre eles, pessoal. Perfeito. É muito legal isso, né? É a evolução da ciência e do pensamento humano. Então surge um modelo assim, ó,
com um núcleo central cheio de prótons. Nessa época ainda não existiam os nêutrons, a gente não sabia. Estava lá ele, ó o nêutron, descansando, mas a gente não sabia. A gente achava que tinha só próton, carregada só positivamente. E do lado de fora aqui, os elétrons, olha só. E cheio de espaço entre eles, né? Aí vem Rutherford, que faz esse modelo de órbitas, que fala que existe um núcleo. Ele pegou as ideias de quem? De Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Bohr disse, tá certo você. Porém, não é assim aleatório. Tem uma órbita onde eles estão transitando. Essas órbitas são chamadas de eletrosfera. São caminhos onde os elétrons estão. Então, tem várias camadas de níveis de energia. A K, a L, a M, a N, a O, a P. Então, você vai aprender isso aqui nas próximas aulas. Vocês vão ficar fascinados. E eu estou sentindo pela minha energia que vocês estão conseguindo entender de uma maneira que talvez na nossa aula presencial você não entendesse assim. Sabe por quê? Porque tinha um amigo puxando teu cabelo. E aí, o Mengão ganhou, o Vasco está no primeiro lugar, né? Isso é legal, mas atrapalha. E olha que isso é um conhecimento novo para vocês, mas vocês estão digerindo, eu sinto, gente, eu sou uma pessoa sensitiva. Então, ele falou desses modelos aqui, ó, onde tinha um núcleo central, ok? Mas tinha uma eletrosfera de vários níveis de energia. Quanto mais próximo eu tivesse do núcleo, mais seguro eu estava. Quanto mais distante, menos energia eu tinha. Perfeito? Muito bem. Atualmente, o modelo mais aceito vem da mecânica quântica, que é uma parte da física, que é o modelo de nuvem eletrônica. Mas este é um assunto para outra aula de ciências. Comigo. Se liga! Então, estrutura do átomo. Vamos entender. Olha só, que eu tenho uma matéria, a matéria é formada por moléculas e as moléculas são formadas por átomos. O átomo, pessoal, tem um núcleo e tem a eletrosfera. Repetindo, o átomo tem um núcleo e tem a eletrosfera, certo? O núcleo, ele é formado de prótons e nêutrons. E a eletrosfera é formada de elétrons. Se eu quiser saber o número atômico de um determinado elemento químico, é só olhar o número de prótons. Agora, se eu quiser saber o número de massa, eu pego o número de prótons e somo ao número de nêutrons. Ó, prótons e nêutrons vai dar o número de massa, que eu represento por A. E se eu quiser saber um número atômico dele, eu observo só o número de prótons. O número de prótons tem que ser sempre igual ao número de elétrons. Dito aqui, ó. O número de prótons e os de elétrons são iguais. Então, se eu tiver 6 prótons, eu tenho 6 elétrons. Obrigatoriamente, mala sou eu tenho 6 nêutrons? Não obrigatoriamente. Então, no mesmo elemento químico, o número de massa pode variar. E aí eu chamo isso de isótopos. Isótopos, só escutei, eu vi no livro, viu? Mas não é para agora não. Ei, vai ter aula sobre isso. Aqui é PMJP. É nós aqui estudando para melhorar as condições para que a gente vá para frente. Vamos ver aqui. Aqui, pessoal, tem um átomo de carbono, né? Ele tem 6 prótons e tem 6 nêutrons. Se eu somo 6 com 6, dá quanto? 12. Então, qual é a massa do carbono? 12. O carbono normal tem 12. 6 prótons, 6 nêutrons. Quantos elétrons ele tem, professor? 6. Se ele tem 6 prótons, ele tem que ter quantos elétrons? 6. Mesmo número. 6 prótons, 6 elétrons. Agora, o número de nêutrons poderia variar, não poderia? Poderia. Tem carbono com mais nêutron? Tem. Não pode mudar o número de próton. Tem que ser 6. Tem carbono com 8 nêutrons. Carbono 14. Que é um carbono que a gente usa para saber a idade dos fósseis. É fantástico isso. Depois a gente vai explicar. Tenha calma, né? Tenha calma. Então, quando a gente observa o núcleo, vamos estudar. Núcleo tem próton e nêutron.
O próton tem uma massa relativa de 1, o nêutron de 1. Carga elétrica 1 e do nêutron não tem carga elétrica, tá? A eletrosfera, que você encontra só elétron, a massa relativa é 1 dividido por 1836. Não esqueça isso, mas a carga elétrica eu quero que você saiba, é menos 1. Então se o próton é positivo, o elétron é negativo, por isso que se equilibra. E aqui algumas grandezas. O número atômico é dado por Z, número de massa por A, número de nêutrons por N e número de elétrons por E. Quando você observa aqui, você está vendo o número de massa que eu boto aqui em cima. O número de massa é o quê? Número de próton mais nêutron. Esse Z é o número atômico, é o número de próton. E esse aqui é o símbolo do elemento. Então aqui, ó, eu tenho o quê? O carbono. O carbono tem quantos prótons? Tem 6. E quantos nêutrons? 6. 6 com 6 dá 12, número de massa. Ah, é muito fácil, professor. De novo, professor. De novo, que eu gostei. Olha só. Se tem 6 prótons e 6 nêutrons. 6 com 6 dá 12, número de massa. Professor. Agora o número atômico é o número de prótons. É quanto? 6. Se tem 6 prótons, tem quantos elétrons? 6. Aprendi, professor. Aprendeu? Então bora para lá. Olha aqui, ó. Esse X aqui é o carbono, ó. Beleza? Aí o que é que eu estou dizendo aqui? Presta atenção, pessoal. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é assim? Se eu tenho 6 elétrons, eu tenho 6 prótons. 6 com 6, 12. Isso aqui é o carbono. 12. 12 é o número de massa. Tenha calma. E o número de nêutrons teria que ser 6. Então deu 12. Podem ver que esse exemplo aqui, que o professor Sérgio Mala trouxe para vocês. O número de massa, o número atômico. Aí o exemplo carbono, ó, 6 e 14. Tá vendo? Se aqui é 14, 14 é o quê? O número de massa. E o número de próton é 6, qual é o número de nêutron? 14 menos 6. 14 menos 6 deu 8, professor. Que massa, isso aqui é carbono? Esse aqui é carbono? O carbono é esse aqui, ó. O carbono C6 com 12 de massa. Esse aqui é C6 com 14. Esse é um isótopo do carbono. Beleza? Agora veja esse aqui, ó. Núcleo, né, onde tem próton e nêutron, elétron e aqui as órbitas. A é a massa atômica. O que é a massa atômica? Número de próton mais número de nêutron. 4 com 3, 7. Então a massa atômica é 7. Não é fácil? Ó, a mesma coisa se o cara lá, o professor Sérgio Mala, botasse o contrário, ó. Qual é o número de massa? 7. Próton mais nêutron vai dar quanto? 4 e 3. Por quê? Porque se o número do lítio aqui, ó, o número de próton é 3, para dar 7 está faltando quanto? 4. Então o professor pode dar, por exemplo, próton e nêutron e pedir o número atômico, o número de massa, ou dar o número de massa e pedir o número de próton, ou pedir o número de nêutron. Você já aprendeu. Aqui, ó, eu teria basicamente aqui dois exemplos, A e B. Aqui tem 42 e 18. Então, ó, qual é o número de massa? Tem que estar em cima sempre, 42. Qual é o número atômico? Tem que estar embaixo sempre, ó, 18. O número atômico é dado pelo número de quê? De próton. Você já sabe que o número de próton é igual ao número de elétron, ok? Então, se eu pegar 42 e menos 18, dá quanto? 24, que é o número de nêutron. Professor, é muito fácil. Veja B, veja o B. Olha só. Qual é o número atômico? É o mesmo. Tá vendo? 18, ó. Qual é o número de massa? 44. Opa, mudou o número de massa, professor. Ó, 44, 18, 18. Se eu tenho 18 próton, eu tenho 18 elétrons. Mas 44 menos 18 dá quanto? 26. Então o número de nêutron pode variar. E para fechar, esse aqui, ó. Qual é o número atômico aqui? Todo mundo gritando aí dentro de casa. Chama o cachorro, chama o gato, chama o periquito e o papagaio. Qual é o número atômico? O número atômico tem que estar onde? Aqui, ó. Quanto aqui? 13. Qual é o número de massa? Tem que estar em cima, ó. 27. Qual é o número de próton? É o mesmo do número atômico? 13. Qual é o número de elétron? O mesmo de próton? 13. Qual é o número de nêutron? 13. 27 menos 13 dá quanto? 14. Uhul! E esse aqui vocês fazem agora aí. Eu quero ver vocês fazendo, tá? Para ficar consolidado. E aí eu faço só mais uma perguntinha para fechar. Qual a sequência histórica, ordem que foram descobertos,
em que os 3 modelos da figura acima aparecem. Primeiro, bola de bilhar, depois pudim de passa, depois modelo orbital. E aí eu deixo para vocês aí, ó, para vocês dar um print lindo, maravilhoso, um lettering, onde você faz um resumo de tudo que a gente estudou. Na próxima aula nós vamos estudar o que está aqui embaixo, mas até aqui nós estudamos. E aí eu finalizo essa aula muito feliz, porque quando eu me sinto feliz, eu tenho certeza que vocês também estão sentindo. Aprendemos alguma coisa. Um grande abraço do professor Sérgio Mala e se liga aí na Conexão Escolar!